a gente colocou hoje como título para conversar com vocês era o design da informação, tanto em contribuições para o EAD, como também algumas perspectivas que a gente gostaria de ressaltar, né? Primeiramente, eu queria mostrar um geral do que a gente vai conversar um pouco hoje. Vou falar um pouquinho do contexto de EAD, né? Vou falar também da questão de alguns aspectos da EAD que são importantes considerar, contribuições do design da informação para EAD, a teoria cognitiva do aprendizado multimídia, que é um pouco dessa teoria que a gente vai conversar hoje, e, no fim, trabalhar um pouco algumas perspectivas. Eu inicio para vocês com o decreto 5622 de 2005, com a definição de EAD, que foi dada na época pelo presidente Lula e o ministro da Educação, Fernando Haddad. Diz que, para fins do decreto, a EAD caracteriza a educação à distância como uma modalidade educacional de mediação didático-pedagógica nos processos de ensino e aprendizagem e que ocorre com a utilização de meios e tecnologias de informação e comunicação com estudantes e professores desenvolvendo atividades educativas em lugares ou tempos diversos. E, para isso, entendendo o Brasil, entendendo a EAD dessa forma, eu queria entrar um pouco com um contexto de uma maneira bem rápida, numa linha do tempo da educação à distância. Na verdade, quase 300 anos que a educação à distância existe neste planeta. A primeira tentativa, digamos assim, ou iniciativa, foi em Boston, nos Estados Unidos, com o curso de taquigrafia por correio em 1728. Quase 100 anos depois, temos a Suécia, com o Instituto Liber, fazendo cursos em EAD, a Universidade de Lund, no curso de composição musical, em 1840, a Inglaterra, de novo, com taquigrafia dentro do âmbito religioso, em seguida a Alemanha e os Estados Unidos, finalmente. Em Chicago, tem a divisão de ensino por correspondência. Eu ressaltei esses momentos da história para a gente ver que essas iniciativas ocorreram fora do Brasil, até o século XIX, e no século XX é onde a gente começa. Quase 176 anos depois da primeira iniciativa, né, que ocorreu nos Estados Unidos, a gente tem, em 1904, um anúncio no Jornal do Brasil sobre um curso de datilografia por correspondência. Digamos que aí é o primeiro momento da EAD nesse país. E aí se segue, a partir desse momento, várias iniciativas. O Instituto Universal Brasileiro, na década de 40, na verdade, em 1941, o Instituto Monitor, a Universidade do A, do Senac, do SESC, nessa época de 40 e 50. Na década de 60 e 70, começou a educação a adultos a utilizar o EAD em telecursos. E a Universidade Aberta do Distrito Federal, em 92, a UNAB do Distrito Federal, é iniciada, e na década de 80 e 90, várias iniciativas acontecem no país, e finalmente, do ano 2000 para cá, tem o boom das IES. Em 2010, eu ressalto aqui a Universidade Aberta do SUS. Inicialmente, portanto, o ensino era profissionalizante, técnico. O ensino formal, a nível fundamental, médio e superior, acontece a partir da educação de adultos da década de 60 no Brasil. Aqui eu mostro para vocês algumas iniciativas, como o anúncio do Estado de São Paulo, né, para o curso de ensino à correspondência, e aí o Instituto Brasileiro de Ensino Técnico, com o grande segredo de fazer educação à distância. E quem é mais ou menos da minha época, faixa etária, se lembra do Instituto Universal Brasileiro, que recebia várias propagandas para quem quisesse profissionalizar-se. A EAD, ela acompanha e ela evolui com as tecnologias de comunicação. Inicialmente o correio, com esses todos que eu comentei agora há pouco, em seguida o rádio, com os cursos que eram dados noturnos ou de manhã na rádio. A televisão também começava a transmitir cursos à distância, e depois, com o VHS, a TV a cabo e a via satélite, aumentou em muito na década de 60, 70 e até 80, para entrar com a era da tecnologia, com o computador, com a EAD com CD-ROM e através da internet, até chegar aos dias de hoje, com as tecnologias de informação e comunicação, a interação online e em tempo real, com todas as mídias que a gente conhece. Eu queria ressaltar que a tecnologia, ela anda, portanto, de mãos dadas com a EAD.
E aí eu queria ressaltar com vocês alguns aspectos do ensino à distância que eu acho que são importantes para a gente entender um pouco da complexidade da EAD. Na produção de recursos e de cursos em ensino à distância, nós temos processos, modalidades, métodos e abordagens que são específicas do EAD. As modalidades, por exemplo, como autoinstrucional. Todas essas questões de processo, modalidades e métodos se configuram em sistemas. Esses sistemas, para que funcione a EAD de maneira eficaz, existe gestão de ofertas, sistemas de acompanhamento, por exemplo, como tutorias dos alunos, e avaliação, a forma de avaliação que é particular da EAD. Ela é feita com toda uma metodologia e toda uma abordagem típica dessa método, dessa forma de ensino, essa modalidade de ensino. Tudo isso visando a certificação, que pode ser dada por um curso todo, por módulos de curso, que é, mais uma vez, a flexibilidade do ensino à distância. E o que é característica do ensino à distância? Ele ser escalonável. Eu posso trabalhar em EAD com milhares de alunos em diversos lugares onde a questão geográfica não é mais importante. Eu tenho como exemplo aí da complexidade, eu fiz um print do curso da Unasus Ufman, do grupo Site, sobre a elaboração de um plano didático pedagógico, para vocês perceberem a complexidade na EAD e a seriedade nesse sistema que engloba desde análise contextual, por exemplo, definição de objetivos educacionais, organização de conteúdos, soluções e recursos, e, por fim, uma avaliação de aprendizagem. Então, o ensino à distância, ele tem uma característica peculiar, diferenciada do ensino presencial, em vários aspectos. Portanto, o EAD, ele é multidisciplinar e também interdisciplinar. Eu tenho um conteudista de diversas áreas, por exemplo, da área de matemática, de biologia, de saúde, e esse conteudista vai preparar um curso. Para que isso aconteça, eu preciso ter uma equipe ou pessoas da pedagogia e educação, da comunicação, do próprio design gráfico para fazer a interface do material. Tem uma tecnologia que será usada para veicular esse curso ou esse recurso, e o desenhista instrucional, a pessoa dessa área que vai articular essa produção desses recursos. E é isso que dá o valor do EAD, é ser multidisciplinar e interdisciplinar. Os recursos educacionais produzidos, como, por exemplo, e-books, infográficos, podcasts, jogos, animações, vídeos, entre outros, todos eles produzem experiências de ensino-aprendizagem particulares da EAD. Para isso, é preciso que haja o engajamento do aluno com uma experiência positiva como meta. Esse engajamento do aluno tem a ver com as expectativas sobre o curso ou sobre o material que vai ser disponibilizado, sobre esse recurso em EAD, onde vai acontecer na interface gráfica a interação com o conteúdo dado e, por fim, a satisfação ao final ou não com o recurso que foi produzido ou o curso que foi produzido. Nesse momento, eu queria destacar para vocês a teoria do fluxo, esse nome é um nome bem difícil de dizer, o Csikszentmihalyi, em 1990, ele propõe uma teoria que foi voltada para a área de psicologia com a felicidade e que foi muito adotada e ainda é pela área de design de jogos. Eu trago ela aqui numa ponte com a educação. A teoria do fluxo diz que a atenção e envolvimento totais do indivíduo com uma atividade, ação e tarefa para alcançar uma experiência ótima, e seria entrar em fluxo. Ela tem origem nos estudos sobre motivação intrínseca ou autotélica, que significa realizar uma tarefa por vontade e iniciativa própria, sem esperar uma recompensa ou um reconhecimento. A tarefa por si, a ação e a atividade por si é motivadora. Nesse estado de motivação, ela gera satisfação pelo próprio processo desassociado de qualquer tipo de recompensa. E eu destaco isso, desassociado da recompensa. O fazer por satisfação. Esse também deve ser um dos objetivos da educação. O estado de fluxo, de engajamento total do indivíduo, aqui pensando no aluno, ele tem a ver com o equilíbrio entre as habilidades desta pessoa e os desafios que aquela atividade se propõe.
A concentração nessa tarefa, que exclui os demais elementos ao redor, é a imersão. Há, portanto, uma distorção temporal. Eu estou tão envolvido com essa tarefa que eu perco a noção do tempo. Essa fusão da ação com a consciência gera uma experiência com a atividade que é gratificante, ela é satisfatória. E na educação, como também, né, se a gente pensa nos jogos, ela tem que ter objetivos claros, uma resposta imediata, para não criar uma ansiedade, e o controle das próprias ações, permitir refazer a atividade. Assim como eu posso permitir eu jogar de novo, eu posso também refazer uma avaliação, refazer uma atividade para repetir ou até entendê-la melhor. Aí eu mostro o diagramazinho sobre o fluxo, onde você tem um eixo dos desafios, no caso, trazendo para o recurso educacional, e as habilidades do aluno, usuário, onde um alto desafio com uma baixa habilidade pode levar a uma ansiedade, né? Ou um baixo desafio com uma baixa habilidade a uma apatia. No entanto, se eu tenho uma média desafio, um alto desafio com a média habilidade, eu tenho um entusiasmo. Eu posso ter também um médio desafio com uma alta habilidade, eu tenho controle, a confiança, e tudo isso direciona-se nesta área aqui para o flow, para o foco, para a imersão. Isso tem a ver tanto no conteúdo quanto na interface. Por exemplo, uma pessoa nessa situação estaria com ansiedade e preocupação. Já uma pessoa no EAD trabalhando e interagindo com conteúdos que lhe dão prazer, estaria na excitação, no controle, poderia entrar em flow. E eu agora queria contextualizar um pouco do que a gente está conversando sobre EAD, imersão, satisfação na atitude e na ação do educar, para contextualizar nesse momento que a gente vive hoje, que é o ensino à distância em tempos do Covid-19. Esse momento tão difícil que todo o planeta está passando. O impacto do Covid-19 na educação, em particular na EAD, onde a EAD de uma modalidade educacional que estava disponível às instituições e às pessoas, ela passa para ser um substituto circunstancial do ensino e aprendizagem do face a face. No momento em que vivemos, o EAD se torna imperativo, não apenas uma opção. O impacto do Covid-19, em particular no EAD, leva em consideração fortemente a questão da preparação das instituições para disponibilizar tecnologias de informação e comunicação, ambientes virtuais de aprendizagem. Muitas instituições não têm isso preparado devidamente para toda a sua comunidade. Leva também docentes e alunos aos usos de tecnologias, muitas vezes não estão preparados. Vários docentes e alunos nunca tiveram esse treinamento para o uso de tecnologias em EAD. Também a produção de recursos educacionais passou a ser direta. Vimos anteriormente, em alguns slides atrás, do quanto é complexa a produção de um recurso educacional em EAD. E, nesse momento, esses recursos têm que ser produzidos de forma imediata. E aí vem o como, né? Vamos poder fazer isso com qualidade. E aí eu espero que essa nossa conversa possa contribuir. Um recurso em EAD, ele tem que concatenar, integrar conteúdo e representação. O que tem que ser representado, como vai ser representado. Essa integração qualificada gera um aprendizado. É o quem? É o aluno na sua interação didática, na sua interação pedagógica educacional com o professor. A interface gráfica é o que materializa esse recurso educacional. É que faz esse recurso educacional ser visível. Ela comunica conteúdos educacionais através da interação e da navegação dos elementos numa interface gráfica digital. E aí eu quero trazer um pouquinho para vocês do Chip Model, que é um modelo de comunicação, processamento informacional humano, proposto particularmente para a área de advertência, mas que eu faço um paralelo aqui nosso na área de educação em EAD. Esse é o Chip Model, onde a gente tem o estímulo ambiental, o receptor da informação e todos esses aspectos, desde a fonte até o comportamento. Fazendo um paralelo desse Chip Model com os recursos em EAD, eu gostaria de fazer uma conversa com vocês, numa tentativa de trazer essa integração.
Eu teria o aluno usuário, demograficamente, onde ele se encontra, suas características pessoais, o envolvimento com a tarefa de educação. Os estímulos ambientais tecnológicos que podem ser fornecidos. Eu tenho como fonte de informação o conteúdo, que deve ser útil como um recurso educacional. O canal visual, auditivo ou tátil, onde vai ser percebida a interface e sua relação de interação dos elementos dessa interface, ela tem que ser utilizável, localizável, legível. Ela tem que chamar a atenção para desviar e manter minha atenção, desviar de outros elementos, e aí eu preciso de ênfase, também de hierarquia nos elementos dessa interface. Para que haja compreensão e também a retenção em memória, eu preciso que seja compreensível, leiturabilidade dos termos, eles têm que ser claros para mim. As atitudes e crenças desse aluno têm a ver com a credibilidade da instituição que fornece a informação, assim como a adequação do conteúdo e da interface para o perfil daquele aluno. Essa motivação leva a ser desejável, acessível essa interface e seu conteúdo para produzir, finalmente, um aprendizado de valor. Eu queria agora passar para vocês algumas contribuições que eu acredito que possam ser feitas do design da informação para interface gráficas em EAD. Nesse sentido do que a gente está conversando, do aprendizado e do ensino dessa relação de EAD. O design da informação, eu trago para vocês uma definição do Instituto Internacional Design da Informação, que fica em Viena. O design da informação, ele é a definição, planejamento e a formatação de um conteúdo de uma mensagem e os ambientes em que ela é apresentada, com a intenção de satisfazer as necessidades de informação dos usuários. O design da informação na interface, ele diminui a sobrecarga cognitiva. Ele leva a agrupar unidades de informação, e ao agrupar estas unidades de informação, eu promovo o pensamento, nós articulamos o nosso pensamento em grupos de informação, tá? Ao ler um determinado material. O design da informação ajuda também a limitar a quantidade de elementos e a equilibrar a composição na interface. E assim diminuir a sobrecarga cognitiva. O nosso cérebro ele processa cerca de 3 a 7 itens por vez numa interface. É o que é chamado LC4MP, Limited Capacity for Message Processing. Ou seja, não adianta apresentar grandes quantidades de informação, não vão ser processadas. Um exemplo que eu trago aqui é uma interface que tem poucos elementos, elementos agrupados, elementos apresentados de forma clara, visualmente, promove a atenção e o engajamento do usuário, no caso do aluno. Se uma interface gráfica ela é confusa, complexa, muito densa em seu design da informação e dificulta também a sua interação, o conteúdo, ainda que adequado, importante ou de qualidade, ele poderá não ser levado ao seu objetivo de aprendizagem. Por exemplo, uma interface como essa, extremamente densa. Vamos mais na frente voltar a essa interface e ver como ela pode ser modificada com questões de legibilidade e princípio de design da informação aplicados. Eu queria trazer para vocês um pouco também da estrutura da linguagem que foi proposta por Twyman, e onde a linguagem é dividida em canais e modos de representação. O canal auditivo, ele pode ser verbal e não verbal, que eu estou fazendo aqui com vocês, é o verbal. O não verbal, por exemplo, uma sirene para comunicar uma ambulância. O visual, por sua vez, é gráfico, pictórico, verbal e esquemático, que tem uma superfície, seja digital ou analógica, e ele é visual não gráfico, como, por exemplo, Libras. E cada um desses modos de representação tem competências distintas. O modo verbal, por exemplo, é para conceitos gerais, abstratos e temporais, situações alternativas ou condicionais. Por exemplo, amor, felicidade, são muito mais bem representados verbalmente, porque não há um referente para uma representação imagética. Já o modo pictórico, para conceitos concretos, como, por exemplo, um livro, conceitos que devem ser considerados simultaneamente, o antes e o depois, informação técnicas como uma instrução visual de um produto,
ou uma posição e tamanho relativo de objetos, na frente, atrás, maior, menor. Nisso, o modo pictórico, as imagens, são de grande competência. Já o modo esquemático, ele depende do verbal e o pictórico, para representar processos, sistemas, estruturas, dados estatísticos, localização espacial, como mapas. Eu queria mostrar para vocês aqui um exemplo de um diagrama que, desta forma, visualizamos com clareza hierarquia, localização. No entanto, se fosse representado por texto, levaríamos um tempo muito maior de descrição e com maior dificuldade também. A retórica visual, por exemplo, na área pictórica, ela é usada quando tentamos representar conceitos que são abstratos, que são típicos do modo verbal. Por exemplo, eu coloco ali a internet com um arroba que faz parte do... Internet não, o e-mail, que faz parte da configuração de um endereço de e-mail utilizado para representar o conceito de e-mail. Um carrinho para representar um conceito de compras. Um cadeado, uma metáfora visual para a segurança. E o próprio globo para representar a internet. Todos esses conceitos que eu falei agora são conceitos abstratos, mas que precisam de representação visual. Daí, usamos a retórica. Mas temos que ter cuidado. A retórica depende de interpretação do usuário e compartilhamento de repertório visual, ou seja, de alfabetismo visual. Por isso que a gente coloca rótulos. Aqui um exemplo de hipérbole, como ampliamos detalhes para melhor compreensão. E outro aspecto que é o estilo de ilustração. Qual ilustração deve ser utilizada? Por exemplo, uma ilustração científica dos pulmões, uma ilustração mais abstrata, mostrando de uma maneira mais esquemática a mesma coisa, ou ainda mais abstrata, mostrando o fluxo de uma maneira mais metafórica, inclusive. O estilo de ilustração não é uma questão da competência do ilustrador, mas, acima de tudo, qual é o objetivo daquela informação em ser representada por imagem. E agora falar um pouco da articulação tipográfica, que é como o texto pode ajudar a informação a ficar mais clara. O agrupamento, a hierarquia, o sequenciamento e a ênfase. Como, por exemplo, eu posso ter uma caixa como essa para dar ênfase, eu posso ter tamanho, cor para enfatizar, peso ou tamanho também para dar hierarquia, e o agrupar com indentação o texto para separar os elementos. São algumas formas de organização visual do texto. Aqui eu não vou entrar nesses aspectos totalmente, mas eu queria mostrar para vocês como a legibilidade do texto ela embarga vários aspectos. Eu vou ressaltar alguns aqui. Primeiro, eu queria mostrar para vocês essa imagem e dizer o quanto deve ser difícil. Infelizmente, não dá para a gente interagir muito numa apresentação em webinário, mas o quanto é mais difícil você dizer que palavra está escondida aí, olhando apenas esse detalhe. No entanto, aqui eu acho que já fica um pouco mais fácil de entender qual a palavra que está sendo escrita. Esta é a palavra escrita. Eu coloquei essas duas formas, a caixa alta, a letra maiúscula, e caixa alta e baixa, a letra minúscula, porque para mostrar que nossa percepção visual, a maneira como a gente percebe visualmente as letras, configurando palavras, por exemplo, é que esses elementos aqui, essa irregularidade da caixa alta e baixa, no caso aqui a caixa baixa, ou a letra mais minúscula, faz com que a gente perceba melhor no nosso sistema de percepção visual, sistema perceptivo. Quando eu tenho tudo em caixa alta, eu tenho um bloco único. Há uma dificuldade maior imposta a mim por esse tipo de representação textual. Daí uma dificuldade maior em ler textos contínuos assim, um pouco menor assim. Mas há uma quebra quando eu dou uma rotação. Ainda piora se eu uso este tipo de representação, onde eu quebro totalmente e aí, ao invés de ler a palavra, eu estou lendo letra a letra. E isso retarda imensamente e dificulta a compreensão. Aqui eu quero mostrar rapidamente para vocês 4 exemplos da mesma quantidade de texto, como se comportam visualmente de maneira extremamente diferente, simplesmente mexendo na expansão ou condensação tipográfica. Eu vejo uma condensação muito grande aqui, ela mais expandida e uma maneira regular. Então, dá para a gente perceber que
a escolha tipográfica, ela implica fortemente na legibilidade e compreensão também de um texto. Aqui eu destaco o alinhamento, no caso à esquerda, e justificado. É muito comum o uso do justificado e a gente questiona bastante, porque gera esses espaços que dificultam e retardam a leitura. Também o fato do alinhamento à esquerda, ele possibilita pistas visuais que ajudam a mudança de linha, enquanto no justificado isso é um pouco mais dificultado. A largura da linha e da coluna. Por exemplo, textos com larguras muito grandes de linha, linhas muito longas, elas dificultam e retardam em quase 20% a velocidade de leitura. Se a gente pega uma linha muito curta, com um alinhamento, por exemplo, centralizado, ainda piora a dificuldade, ainda piora a legibilidade, aumenta a dificuldade na leitura. O texto vazado, a caixa alta e justificado, então, gente, piora muito a legibilidade. Por favor, evitem, não usem esse tipo de recurso. Aqui eu queria destacar o espaço ao redor de um texto, porque é tão importante ter espaço. O espaço é um dos elementos mais importantes da diagramação de uma tela, de uma interface gráfica. Olha a diferença. É o mesmo texto. Ao olhar aqui de lado, me parece mais leve. No entanto, eu tenho a mesma quantidade de texto. A mesma coisa se eu trabalho com hierarquia e ênfase usando espaço. Ao atribuir um espaço horizontal e vertical maior aqui, eu estabeleço hierarquia e, ao mesmo tempo, enfatizo elementos nessa composição textual. Queria falar também um pouco do contraste entre o texto e o fundo, cores que produzem vibração visual. Por exemplo, essas que eu usei são cores complementares, vermelho e verde, azul, laranja. Cores que produzem pouco contraste, como branco e, no fundo, amarelo. Ou ainda cores que produzem contraste adequado, que é o que devemos ao máximo priorizar, que é o fundo claro com o texto escuro. Aí, por fim, algumas coisas que eu volto a ressaltar, como o alinhamento, a legibilidade do texto com caixas altas, a questão do espacejamento, o espacejamento entre linhas, o espaçamento entre palavras e linhas e letras. E, por fim, também o desenho da letra. Eu tenho aqui o A muito semelhante ao O. Isso dificulta a legibilidade, principalmente em texto corrido. Então, fontes que têm o A e o O com um desenho similar devem ser evitadas. Aqui, só para mostrar como isso, infelizmente, acontece. Vocês podem ver que isso está sendo utilizado na internet, em sites que dizem, por exemplo, nesse caso, para a criação de uma página web. E aqui eu volto com aquela mesma imagem e trago para vocês uma redesign dessa tela, sem muita sofisticação, apenas apresentando alguns dos elementos que eu discuti e mostrei agora há pouco para vocês. Hierarquia, uso do espaço, indentação, uso da cor, agrupamento de informação e ênfase. Usei mais de uma tela, mas indubitavelmente aumentou a minha legibilidade. Não foi preciso, portanto, a imagem. A imagem tornou-se aí um elemento dispensável por não acrescentar nada ao que está sendo colocado. A articulação tipográfica também, ela influencia a forma que o leitor percebe, organiza e lembra desse conteúdo. A tipografia pode se dá através de um sumário, da poesia, do manual, o que for, ela já antecipa o argumento. Ela, dentro de um texto, ela também antecipa a hierarquia e antecipa a ênfase, ou seja, eu trabalho um argumento dentro dele mesmo ou fora, além dele, através, por exemplo, de um sumário. Os suplementos ou adendos àqueles argumentos, como nota de rodapé ou apêndice, que pode existir no e-book, eles servem para considerar, devem tomar decisão nesse sentido relacionado ao gênero e propósito de leitura. Que tipo de leitura eu estou fazendo? É uma leitura de slide? É uma leitura no e-book? É uma leitura de um artigo? Para isso, temos gêneros que determinam essa relação com a tipografia. Se é ler para aprender por prazer, ler para avaliar, ler para fazer. Eu destaco aqui ler para aprender e ler para fazer. O documento vai ser utilizado para uma ação pedagógica
ou ele vai ser utilizado para um aprendizado de conteúdos para depois ser avaliado. E aí, por fim, nessa etapa, eu queria apresentar os princípios de design da informação, que são os funcionais, cognitivos e estéticos de gestão. Como funcional, eu teria a estrutura, clareza, a simplicidade da representação visual da interface, a ênfase onde deve acontecer e a unidade. O todo acontece em cada página. Cada página faz parte de um todo. Ele tem que ter harmonia, proporção estética e também promover a atenção, a percepção, o processamento cognitivo e a retenção na memória. Para isso, eu também preciso trabalhar os funcionais e estéticos e, por fim, considerar também o custo, a ética, a qualidade e o acesso à informação. Eu mostro aqui um exemplo do site Ava, que eu fiz esse print daqui, que mostra claramente onde eu tenho os elementos destacados de forma organizada, com as ênfases de vida, a clareza da informação, tá? Como está colocada a hierarquia. Então, aqui se conjuga esses princípios de design da informação como exemplo. Já quando eu vejo uma página como essa, já cria uma expectativa de que eu vou ver um material muito bem organizado, com hierarquia, com a parte funcional, estética e cognitiva facilitada. No entanto, o que acontece quando eu entro neste material? Eu queria dizer que esse que eu estou mostrando para vocês é de uma universidade britânica, que me foi fornecido esse material, que ela está agora usando isso para treinamento de EAD com os alunos. Então, vocês estão vendo o material de primeira mão, que foi divulgado semana passada no Reino Unido, numa das universidades que não cabe aqui eu citar qual é. Mas vocês podem ver a antítese do que eu coloquei agora. Linhas muito longas, sem uso de espaço, não é fácil a hierarquia, e aqui, acima de tudo, eu tenho informação distorcida. Essa imagem totalmente distorcida aqui me causa um incômodo visual. Aqui eu tenho o que eu acabei de falar em alguns slides anteriores, o alinhamento justificado que leva a buracos no texto que incomodam visualmente. Além de eu ter a tipografia extremamente condensada nesse material, que também incomoda. Aqui, por exemplo, para terminar, a questão do espaço completamente esquecido, as margens nesse slide. Isso mostra realmente uma falta de entendimento dessa questão tipográfica que a gente está conversando aqui. Agora eu queria passar como tudo isso se organiza cognitivamente. Como é que a teoria cognitiva da aprendizagem multimídia, ela auxilia a EAD a ser mais eficiente nos seus recursos educacionais. E aí eu trago o Richard Meyer, que em 2001 preconizou a teoria cognitiva da aprendizagem multimídia em diversos artigos com diversos experimentos que comprovam a sua teoria. Ela aqui muito rapidamente está sendo colocada. Ela foi concebida a partir do entendimento que existe um canal duplo para receber e processar informações na nossa mente, a capacidade de processamento limitada de cada canal desse, e a construção do conhecimento como um processo ativo que envolve um conhecimento anterior. A teoria cognitiva da aprendizagem multimídia, ela envolve 3 tipos de memória: a sensorial, a de trabalho e a de longa duração, e 5 processos cognitivos, onde há seleção de palavras em imagem, organização de palavras em imagem e a integração com o conhecimento prévio. E aqui um diagrama do que é essa teoria, segundo Maia, adaptado por Andrade. Temos a apresentação através de palavras ou imagens, que vai ser conectada na nossa memória sensorial. Pelos ouvidos, nós recebemos essa informação, pelos olhos. Selecionamos imagens e palavras através de sons, e esses sons, na memória de trabalho, são organizados em termos de imagem, organizados em termos de áudio ou som, e trabalhamos isso nessa organização, formamos modelos verbais e pictóricos. Esses modelos são integrados com o conhecimento prévio para que a gente, então, ocorra o processamento e a compreensão da informação. Daí a importância de se trabalhar conjuntamente com palavras e imagens, para que não haja sobrecarga cognitiva, não haja uma sobrecarga do canal visual ou do canal verbal. Se estou apresentando só material verbal, não tenho nenhum slide, eu posso estar causando uma sobrecarga do canal
verbal. Se eu estou apresentando imagens sem nenhum texto verbal, eu faço o contrário, tá? Uma sobrecarga do canal visual. Essa teoria trabalha com as estratégias para aprendizagens que foram primeiras pensadas para material multimídia em animação. Aqui eu trago elas também, numa associação para a educação à distância. São 3. Reduzir o processamento extra, primeira estratégia. A segunda, o gerenciamento do processamento principal. E, por fim, a incentivar o processamento generativo da informação. Para reduzir o processamento extra, o Maia fala que são elementos que são sobressalentes ou que estão mal planejados na apresentação. Ele gera uma sobrecarga cognitiva que atrapalha o processamento e pode ser relativa a imagens decorativas, que não têm função nenhuma, sons que distraem. Muitas vezes você tem uma animação ou um vídeo com uma musiquinha que atrapalha até o entendimento. Para reduzir esse processamento extra, ele estabelece 5 princípios. Princípios da coerência. Deixa eu mostrar aqui, onde as pessoas aprendem melhor sem elementos estranhos. Eu queria mostrar aqui isso para vocês, que foi um vídeo gravado entre 2 pessoas conversando, 2 colegas, né, discutindo um tema relacionado à saúde. E eu queria destacar essa questão. A colega que estava dando o depoimento, com certeza não percebeu que a decoração da casa dela, no fundo, tinha uma flor que, a posicionasse em frente da câmera, parecia que estava saindo da sua cabeça. O que acontece? Muitas vezes nós não percebemos o entorno quando vamos gravar, por exemplo, uma videoaula, uma web aula. E é importante que isso seja também considerado. Onde estamos, onde vai acontecer, que cenário nós estamos possibilitando para essa apresentação. O reduzir o processamento extra, ele gera 5 princípios. Os outros princípios são da indicação, a pessoa aprende melhor, como são adicionados destaques, e também a redundância, que as pessoas aprendem melhor quando ela é apresentada a informação em mais de uma forma, em mais de um canal, por exemplo, imagem e áudio. Temos aqui, que eu quero destacar, esse print que eu fiz também da UnaSUS UFMA, onde a apresentadora fala, e na sua fala são destacadas em forma de texto na tela algumas palavras, como construir o conhecimento e conexões. O princípio da contiguidade espacial, as pessoas aprendem melhor quando os elementos se relacionam um perto do outro. E a contiguidade temporal acontece ao mesmo tempo a narração e a apresentação visual, como eu estou fazendo aqui. Eu queria mostrar para vocês, isso aqui é um slide de uma aula do meu filho, que ele está tendo aula, web aula, e um dos professores apresentou esse slide e eu pedi que ele gentilmente me passasse. E aqui está alguns problemas do que a gente está conversando aqui. Por exemplo, Aristóteles está sendo ali relacionado. O Linneu aqui. Então, não é claro a relação entre o texto e a imagem. Eu tenho que parar e tentar descobrir, adivinhar quem é quem nessa representação. Então, fere esses princípios multimídias. E, além do mais, para que servem essas diferenças de bullets ali, redondo, aqui eu estou dando o asterisco. Qual é a função? Gerenciar o processamento principal seria outra estratégia colocada por Meyer. O processamento principal ele acontece quando o conteúdo é extremamente complexo e nós precisamos gerenciar o que é relevante. Ela demanda maior esforço cognitivo. E aí temos 3 princípios básicos, o que ele chama da segmentação. Nós aprendemos melhor quando a mensagem multimídia ela é segmentada. O princípio de pré-treino é que quando já conhecemos o que vai ser dado, ou somos familiarizados com os termos, isso ajuda o processamento principal. E, por fim, a modalidade. As pessoas aprendem melhor quando a narração que é dada, não apenas o texto em tela. Ou seja, eu estar falando com vocês e mostrando o texto ajuda do que simplesmente eu tivesse passando uma série de slides sem nenhum áudio ou simplesmente estivesse falando sem nenhum tipo de imagem. Aqui eu quero ressaltar também no site AVA o fato de colocar o que está ao lado, toda a navegação de onde eu estou, de tudo que existe naquele curso está aqui. Ao lado direito, eu tenho as boas-vindas, a expectativa do curso, o pré-teste, o mapa de recurso, e eu sei onde estou, eu sei o que vai vir. Isso me dá uma representação mental do todo, o que me ajuda no processamento da informação.
Por fim, incentivar o processamento generativo, que refere-se a uma seleção de partes que são relevantes e integram esse conhecimento prévio sobre o tema. É uma forma de estimular o usuário a engajar num nível mais profundo de compreensão, criando esse senso de sociabilidade e de colaboração. Ele coloca 3 princípios, o Maia, nesse sentido, da personalização, ou seja, o estilo conversacional, ele é muito melhor do que um estilo formal. Ou seja, o apresentador também fazendo gestos, movimentos, expressões faciais, contato visual, ajuda o processamento cognitivo e a criar esse senso de sociabilidade. Eu estou presente, está falando comigo. O princípio da locução, a voz humana, ela é muito mais interessante do que a voz mecânica. Então, simplesmente, eu pegasse os meus slides e fizesse uma leitura mecânica, como é feita no Google Translator, seria extremamente improdutivo, porque não haveria a entonação da voz, o destaque, a locução ficaria impessoal. Por fim, o que ele destaca com o princípio de imagem, as pessoas não necessariamente elas aprendem melhor com o apresentador em tela, ou seja, se eu estivesse falando o tempo todo para vocês, talvez não tivessem a mesmo efeito de eu estar falando e vocês lendo, visualizando partes do texto que eu estou comunicando a vocês. Aqui eu destaco, esse aqui é o Carlos, que é do nosso grupo, e foi um curso que nós fizemos para a UnaSUS Nacional, e eu destaco aqui a questão da posição do Carlos com as mãos, gesticulando 1, 2, 3 exemplos que ele estava dando, olhando diretamente para o aluno, que não está presente, obviamente, na hora que foi gravado, e você vê que o enquadramento, trazendo um plano médio descentralizado, esse plano médio possibilita ver as mãos de Carlos. Se eu estivesse fazendo um plano mais fechado, só no rosto ou no ombro dele, eu perderia toda essa parte do gesticular, do olhar, do se fazer entender no todo. O fundo desfocado também possibilita destacar a imagem do apresentador. Ou seja, eu tenho vários elementos, eu estou num ambiente de biblioteca, mas ao desfocar o fundo, eu crio uma ênfase visual. E isso ajuda a dar prioridades, atenção, foco na apresentação. Outro exemplo que eu retorno com essa tela para vocês é muito mais importante a visualização dessas informações, como nesta tela, do que aparecer o apresentador comentando cada elemento desse, ou seja, para uma melhor memorização e percepção, é muito mais eficaz a apresentação sem o locutor do que com o locutor ou o apresentador em tela. Por fim, eu queria fechar essa apresentação nossa falando de perspectivas que o design da informação vislumbra para o EAD, o ensino à distância, que também é compartilhada, com certeza, com muitos de vocês nas várias outras áreas. Entendemos que o design da informação, quando aplicado às tecnologias de informação e comunicação para EAD, ela empodera o educador, que não é especialista nessas tecnologias, a produzir um recurso educacional de qualidade. Eu não preciso ser um expert em tecnologia ou em design para produzir um recurso educacional de qualidade no momento que eu tenho ferramentas que me possibilitam isso de maneira fácil e eficaz. E eu entendo esses princípios do design da informação e posso aplicá-los. Ela promove, portanto, experiências colaborativas que também são possíveis com a tecnologia. Ou seja, eu posso colaborar com outros alunos, eu posso colaborar com outros colegas e os alunos colaboram entre si. Nessa perspectiva do design da informação, a educação será híbrida. A EAD junto com a presencial, face a face. A educação híbrida é a perspectiva futura. E aí nós estamos falando do futuro e do presente, da geração nativa digital. Essa geração nativa digital, ela é mais visual que textual. Ela busca rapidez, muita informação. Ela é multitarefa e é colaborativa, trabalha de forma colaborativa em rede. Tem um pensamento mais divergente que convergente. Também, infelizmente, menos concentração. Busca feedback, recompensa, muitas vezes, através dos jogos, por exemplo.
e está disposta a desafios, tem uma atitude mais competitiva. O Brasil, por exemplo, é considerada a quarta maior população de nativos digitais no mundo, segundo a ONU, numa matéria da G1, ou seja, nós estamos trabalhando com os nossos alunos na geração nativa digital. A EAD associada à presencial, ou seja, um ensino híbrido presencial e à distância, fortalecerá a educação centrada no aluno, porque possibilitará uma maior diversidade, flexibilidade e colaboração no processo de ensino e aprendizagem. E aí eu finalizo com essa frase: ensinar não é transferir conhecimento, mas criar possibilidades para a sua própria produção ou a sua construção, do nosso querido Paulo Freire.